Quando nós falamos de corte de contorno, nada supera as ferramentas do FlexiPrint PowerHip, porque ele é o único que te oferece um pacote completo de soluções para o corte de contorno e você não precisa de nenhum outro software para te auxiliar no desenvolvimento do trabalho. E ele também permite fazer o corte de contorno com cortadoras de vinil que tem o sensor e também cortadoras de vinil que não tem o sensor. Tá? É bem simples e direto. Vamos abrir o FlexiPrint Editor, tá ok? E vamos começar a edição do nosso trabalho. Por exemplo, vamos entrar aqui no importar e vamos buscar um trabalho que eu desejo fazer um corte de contorno. No caso, vamos começar com vetor, que é uma coisa bastante utilizada no mercado. Vamos pegar aqui o Superman, tá ok? E esse Superman é um vetor e eu quero aplicar uma linha de corte ao redor dele. Em outros softwares, você teria que fazer um outline ao redor desse objeto, né, no caso do Super-Homem, e logo chamar essa linha de cut contorno, e muitas vezes essa linha não é reconhecida pelo RIP e acaba sendo impressa também, causando trabalho extra de refilamento. Aqui não, basta você selecionar e usar a ferramenta de efeito, corte de contorno, e logo definir a distância, no caso eu vou querer aqui 1.2, né? E com isso já tenho o meu corte de contorno feito. Olha que fácil, tá? Mas não somente de bitmap, de vetores nós vivemos, né? Nós temos também o bitmap que é bastante utilizado. Então você pode importar aqui um bitmap qualquer. No caso aqui eu vou buscar aqui esse menininho, né? Vou definir o tamanho dele. Vou colocar aqui o tamanho de mais ou menos uns 20 centímetros. Tá ok? E vou fazer o corte de contorno dele. Tá? Então eu vou vir aqui, selecionar ao redor dele. E se eu vier aqui aplicar o corte de contorno, o que vai me acontecer? Vai fazer um retângulo ao redor, porque o bitmap tem o fundo, né? Então, nós melhoramos a ferramenta da Adobe e aplicamos para o nosso fim, que seria a parte de fazer transparente, uma ferramenta chamada fazer transparente, onde você seleciona o fundo e ele me recorta o objeto da maneira que eu quiser. E se o fundo não for branco, for algumas cores variantes, tá? Mas com uma pequena variação até 5%, você pode usar o comando de seleção similar ou selecionar similar para ele retirar o fundo do objeto. E aí você pode vir aqui em efeito, corte de contorno e aplicar a linha de corte de contorno. E se você quiser a parte interna, é só colocar a opção de com buracos. No caso está bastante grosso aqui, então eu vou reduzir um pouquinho para que o buraco aqui apareça. Tá? Então, aqui nós temos uma situação a ser aplicada. Tá? E eu posso editar a qualquer momento isso do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu vou subir um pouquinho aqui para ficar um pouco mais aberto. Tá ok? Muito bom. Vamos pegar uma outra situação que requer alguns detalhes também, que seria a parte desta imagem aqui. Nós temos um problema. Qual que é o problema? A meia da foto é igual ao fundo. Então, se eu usar a ferramenta de fazer transparente sem controlar a tolerância, o que vai me acontecer? Vai me cortar a meia fora. Tá? Ele vai me selecionar a meia como fundo. E na verdade não é isso. Basta você vir aqui, colocar uma tolerância de 8, tá? E o software já me retira, me cria um melhor filtro de borda. E com isso eu posso fazer o corte de contorno do jeito que eu necessito. Nós também temos algumas ferramentas para facilitar a sua vida em relação a imagens, onde nós temos o fundo fotográfico. Por exemplo, vamos importar aqui a foto da Shakira, tá? E não há ferramenta no mundo que vai dizer que o fundo é o fundo e a Shakira é a Shakira. Não existe isso, tá? Infelizmente a gente não chegou nessa condição de inteligência artificial. Tá? Então o que eu tenho aqui para te ajudar é a ferramenta de edição de caminhos, tá? Onde você pode vir aqui e ir selecionando, tá? E você pode movimentar com as flechinhas o ponto para que ele caia no onde você realmente quer, e assim você vai contornando o corpo dela na sua necessidade, tá? No caso, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, eu vou fazer uma elipse ao redor dela. Tá? Eu vou colocar aqui, vou fazer uma elipse ao redor dela, mais ou menos assim, tá ok? E logo vou selecionar ambos os objetos e com o botão direito do mouse vou usar a ferramenta de máscara.
Poxa, ficou legal, mas temos um problema, não ficou bem enquadrado, né? Em outros programas você teria que remover, né? Remover a parte de, vamos dizer assim, a máscara que foi aplicada, né? Para depois você aplicar novamente a máscara na posição correta. Não é o caso aqui. Basta você vir aqui, selecionar e logo colocar o posicionamento do jeito que você quiser aqui com as flechinhas de comando no mouse, tá? E uma vez o localizado, você pode fazer a aplicação do corte de contorno, selecionar corte de contorno, né? E aí você pode colocar até um corte de contorno sangrado, ou seja, você vem aqui e coloca menos 0,05, né? E aí o corte vai entrar na imagem, né, para que se haja algum deslocamento ou descarrilamento por parte da cortadora, nós não tenhamos nenhum problema de aparecer a imagem em branco. Depois você vem aqui arranjar múltiplas cópias e nós podemos criar a quantidade de cópias necessárias para o trabalho. Tá? Ou seja, nós oferecemos para você aqui todas as ferramentas de edição que vocês precisam para a produção dos seus trabalhos, tá? Agora vamos para a parte mais interessante, que é a parte do corte, né? Vamos com o link direto, né? Como eu havia comentado para vocês, o software é um servidor de RIP, tá? Então você pode, desde a estação de desenho que pode estar instalada num outro computador, você pode enviar o trabalho diretamente para a estação de RIP. Então, ele está falando, no caso, está no mesmo computador. Então, vamos procurar no mesmo computador. E o que ele fez aqui? Como ele viu que aquela GrafTech já tem o sensor, então ele já me colocou as marcas ao redor do trabalho. Tá? Isso aí é uma marca automática. Até eu vou reduzir um pouquinho o tamanho do material. Vou colocar aqui na Muto. Aí o trabalho vai ficar mais visível, né? Vou colocar aqui definido pelo usuário, vou colocar aqui um rolo de 90 centímetros. Tá? Então eu já tenho as marcas como se deve ser para a detecção automática. Mas não é isso que você quer ver, né? Você quer ver o alinhamento para as máquinas que não têm o sensor. Para isso, o que eu faço? Eu venho aqui e troco a cortadora. Eu coloco uma Mimax CG12, que é um equipamento antigo. Tá? E aqui eu coloco, por exemplo, a marca de 4 pontos. Que sempre nós temos que usar a marca de 4 pontos. Isso é importantíssimo, porque se há algum problema de encolhimento do material ou estiramento pelo calor da impressão, você consegue compensar o corte usando a marca de 4 pontos. Tá? E vamos supor que você tem uma impressora de 3,20 metros e uma cortadora de 60 centímetros. Isso não é problema para você, porque você pode fazer um trabalho de 3,20 metros por 60 e logo pedir para o software girar o trabalho de corte. Ele vai inverter as marcas, como você pode ver, aonde você vai imprimir na largura da impressora, mas vai cortar no comprimento da cortadora, entendeu? E com isso você aproveita de uma melhor maneira o seu equipamento menor. Tá? Nesse caso aqui, como eu não tenho a cortadora aqui conectada, eu vou pedir para manter na lista e o meu software irá gerar 2 arquivos de saída. Tá? Um arquivo é o arquivo de impressão que nós já estamos acostumados a trabalhar e o outro arquivo é o trabalho de corte. Ele está carregando aqui, né? Porque está vindo pela rede, né? Simulando a rede, né? Vamos aguardar um pouquinho. Está sendo processado o trabalho, tá? Já chegou? Não, ainda não chegou. Também eu coloquei bastante informação lá. Chegou aqui. Então nós temos o trabalho de corte aqui somente com as linhas de corte, uma linha documentacional que não será impressa, né? Aí quando nós enviamos o trabalho para a produção, é claro que o software sabe que uma CG12 da Mimac não tem o sensor. E o que ele vai fazer? Ele vai me lançar esse painel de controle aqui, ó. Tá? Vamos aqui na pasta que o diretório fechou. Então aqui no JPEGs. E eu tenho aqui o que será impresso, o que será que o software vai te apresentar. Vai te apresentar um painel de controle como esse aqui, aonde quando nós usamos essas flechinhas de controle, nós movimentamos o vinil, e da esquerda para a direita nós movimentamos a cabeça de corte, e com isso nós vamos buscando cada uma das marcas de registro. Ou seja, chegou bem no centro da marca número 1, eu aperto OK, vamos para a marca número 2, marca número 3, marca número 4. E aí, quando você aperta o Cut, ele vai apresentar uma nova mensagem para você. Por favor, retornar a lâmina para o corte. Porque ele sabe que você não está usando a lâmina para você identificar as marcas. Porque ele sabe que se você usar isso,
você vê que a ponta da lâmina ela é deslocada do centro geométrico. Isso é o offset, né? Então eu não recomendo o uso da ponta da lâmina. Eu recomendo que você use, por exemplo, uma caneta para você marcar bem no centro, ou então o outro lado da lâmina como referência. E aí, uma vez que você localizou o ponto de operação, basta enviar o trabalho para o corte. Tá? E aproveitando a oportunidade, se você já tem um trabalho que já foi aplicada a linha de corte, tudo, você não precisa retrabalhar. Basta importar esse trabalho para a sua produção, né? Por exemplo, eu tenho aqui vários trabalhos aqui, por exemplo, da borboleta, né? E já que já está com a linha, já está com tudo, você não precisa fazer nada. Esse trabalho já está pronto. Inclusive, se você fez no software da concorrência, ele serve para ser cortado aqui também, além de tudo, aplicando otimização. Então você vem aqui, né? E logo ele te permite, através do tabulador de fluxo de trabalho, tá? Ou ele te permite fazer o corte de contorno através de você dizer qual que é a máquina que você vai fazer o corte, se você quer girar o trabalho, e assim ele já até te coloca as marcas de registro. Como eu comentei para você, é interessante você usar a marca de 4 pontos, né? Tá? Que está por aqui em algum lugar. Deixa eu ver, essa daqui, ó, essa daqui é horizontal. Vamos colocar vertical, tá? Ó, aqui já está a marca de 4 pontinhos aqui, que é para você fazer o corte de contorno diretamente, como eu havia comentado no editor.